Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer imenso estar aqui participando desse curso com Jéssica, com Luiz, com Juana, que conheci hoje, com a... Como é o nome daquela do Cariri? Joana. Juana Cariri e sou eu, que Joana, já é uma honra. dupla, né? Juana e Joana. É, e ter passado por todas essas falas gigantescas que eu pude com vocês fruir, né? É até uma grande responsabilidade depois de tantas pessoas tão tarimbadas e tão importantes no que estudam e no que refletem, chegar aqui e falar alguma coisa a mais, mas construir junto com o Luiz e com Jéssica, sobretudo, uma proposição que levasse em consideração uma outra perspectiva de conversa, né? A gente geralmente acredita que só conseguimos falar com a voz, só conseguimos falar com aquilo que é certeza na voz, só conseguimos nos comunicar dessa maneira, ou dessa maneira nos comunicamos melhor. Mas existem outras formas de conversa que às vezes chegam a pontos que a gente não chegaria se fosse verbal a conversa. Não que eu me aparte muito do verbo, né? Eu sou poeta, eu escrevo poesia, meu trabalho de artes visuais, em quase todos eles tem algo escrito, mas eu fico muito interessado nessa de pesquisar outras pedagogias ou outras formas pedagógicas, outras formas de comunicação, na herança que a gente já carrega de um pensamento e um conhecimento que se dá e se passa através do som, do corpo, do gesto, enfim. E isso acaba afetando, inclusive, o meu olhar sobre os trabalhos de arte, né? Sobre a ideia que eu faço de arte, para eu continuar produzindo arte e pensando arte. Bom, já foi falado que eu sou educador e fui educador de espaços culturais durante muito tempo, desde 2013 até agora, o final de 2019, pouquinho antes de começar a pandemia. E durante a pandemia, inclusive, exerci numa programação do MAN, como oficineiro, o papel de educador também. Agora, recentemente, alguns espaços começaram a abrir para agendamento e tudo mais, enfim. E eu sou um sujeito que não nasci na cidade do Rio de Janeiro. Eu, como a Jéssica, sou do interior. Um interior muito turístico, no meu caso, no da Jéssica também, mas no meu caso ainda mais, por causa da lógica carnavalesca, das micaretas e tudo mais. Cabo Frio, minha cidade, dificilmente é colocada como interior. O cidadão cabo-friense é dificilmente colocado como cidadão interiorano, por causa dessa relação com a costa e essa relação com o turismo, né? Mas eu sou do interior, reconheço a roça, ainda que seja a roça das Salinas, correndo em minhas veias. Vim para o Rio de Janeiro para continuar estudando, fazer faculdade e tudo mais, as faculdades de Cabo Frio na minha época. Falo isso, parece que eu sou muito velho, mas apesar dessa carinha de garoto, eu já tenho lá meus 34 anos, né? E naquela época, 15, 16 anos, quando estava começando a pensar em fazer faculdade, as faculdades de Cabo Frio só tinham turismo e hotelaria, se não me engano, na Ferlagos, e algumas particulares estavam começando a surgir. E aí vim para o Rio de Janeiro para fazer faculdade, enfim. E aí já estou aqui no Rio de Janeiro há mais tempo do que vivi em Cabo Frio. Nasci em Cabo Frio e vivi até os 15 anos de idade. E aí já estou aqui, 34, 19 anos, né? Passei por muitos bairros. Morei em Niterói, inclusive, que não é bem um bairro, mas é
tem uma relação quase provinciana, eu sei porque morei lá com essa metrópole caótica que é o Rio de Janeiro. E aí morei em muitos bairros, inclusive esse que estou agora há quase 10 anos, que é o Meier, né? O Meier é um bairro que marca muito o sujeito, né? Você fica aqui 2 dias, você já ganha a carteirinha de bairrista profissional, né? Lá do Imperator, você vai lá buscar, enfim. Então eu sou esse meierense há quase 10 anos. Bom, não é sobre essas coisas que eu vou falar, mas é importante perceber de onde parte as minhas inquietações, né? De onde eu venho, como eu cheguei até aqui, fundamenta bastante da forma como eu olho para as coisas. Assim. Eu acho que é legal a gente fazer esse exercício, cada um de nós, e perceber que no nosso olhar para as coisas está ali refletido boa parte do nosso caminho. Seja pela negação ou pela aceitação, a gente reflete o nosso caminho. E eu queria pedir a licença de vocês para eu começar a nossa conversa, agora que eu já terminei de me apresentar, cantando. Porque em muitas visitas, e esse encontro, acredito nele como uma visita que eu fazia nos espaços expositivos que eu trabalhei, vou me fiar nisso do começo ao fim. Em muitas dessas visitas, com grupos de colégio, com grupos de idosos, enfim, com grupos de qualquer faixa etária ou de qualquer identidade, enfim, identificação, eu começava ou eu cantava em algum momento. Então eu peço licença para vocês e peço licença ao Milton para cantar um trechinho. Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá. Invento a lua nova clarear, invento amor e sei a dor de me lançar. Diante do cais, a gente sempre inventa um cais. Um cais é um lugar complexo, permeado de paradoxos, né, que a gente não consegue resolver. É paradoxal. A gente, diante do lugar onde os nossos antepassados pisaram pela primeira vez, que foram trazidos com tanta violência, a gente conseguir transformar esse lugar em uma bandeira, transformar esse lugar em coisa nossa. Diante do cais, a gente inventa mais que a solidão nos dá. Diante do cais, a gente é coletivo. Diante do cais, a nossa história precisa ser contada. E não pacificada como a gente já conhece pela branquitude. A nossa história precisa ser contada com a violência que ela foi forjada, para que a gente não esqueça. O cais é um ponto de reflexão. O cais é parte do nosso caminho até aqui. O cais somos nós. Nós somos esse lugar para onde nós fomos levados com violência até que a gente pudesse reconhecer a nossa potência. E a gente pudesse empunhar a nossa potência como bandeira. E a gente pudesse contar a nossa história. Eu selecionei alguns trabalhos que vão nos ajudar a contar a nossa história, e vão nos ajudar a pensar a nossa história, e que vão nos ajudar a perceber a nós mesmos como esse cais,
para que a gente possa um dia, de repente, inventar, alguém aqui entre nós, um pensamento de cais. Bom, gente, eu tive a sorte de trabalhar com esse menino. Digo menino porque ele é mais novo do que eu. E porque ele é bem jovem mesmo, assim, no seu trato, no seu lido, enfim. Mas é um homem lindo que está lá na França, galgando espaços maravilhosos para a produção que ele começou a fazer aqui. Elian Almeida trabalhou comigo no Museu de Arte do Rio como educador. Um garoto da UERJ, que agora é um homem na França, da Sorbonne. E esse trabalho me impactou muito quando eu o vi. E a primeira vez que eu vi, não foi a primeira vez que ele foi exposto, mas a primeira vez que eu vi foi na Mesa, um espaço cultural que tem aqui no Rio de Janeiro, no Morro da Conceição. Bem perto de onde seria o curso se ele fosse presencial, inclusive. E esse trabalho, ele formalmente apresenta alguns dados, né? Ele tem ali latitude, longitude do Cais do Valongo. E esse trabalho, ao mesmo tempo, marca com uma mira, um alvo, um ponto futuro. Como se você pudesse projetar, a partir desses dados numéricos, o ponto futuro. E o que seria pensar esse ponto futuro se a gente olha para o Cais do Valongo e ele se apresenta para a gente como passado? O que seria pensar o futuro a partir do que a gente consegue restaurar do passado? Como é pensar essa cronologia a partir de um outro olhar que levasse em consideração que o tempo não é uma linha? O tempo pode ser um círculo, por exemplo. Como é pensar o futuro a partir dessa construção nossa que vasculha os espaços, encontra lacunas sem preenchimento e passa então a preencher esse espaço com invenção, com poesia, como diz a música do Milton Nascimento. Inventa o cais. Esse trabalho, ele tem uma outra camada, que não se apresenta a gente logo de primeira, que é Ao que vai nascer, é também um título de uma música do Milton Nascimento, que é um artista que o Elian gosta muito, que costuma pintar seus quadros ouvindo Milton Nascimento, e aponta esse título e essa música para a relação do Elian com esse ponto geográfico. O Elian nasceu ali no bairro da Saúde. Os dados de longitude e latitude são os mesmos. Então, aonde nasceu, aonde começa essa história, começa também uma história pessoal. E isso é importante, que a gente perceba esse coletivo, mas que a gente perceba que em cada singularidade ou particularidade nossa, ressoam noções de coletividade. A história do Elian está ligada, amalgamada à questão do Cais do Valongo, porque nasceu ali próximo, mas a nossa história parte dali também. Quer seja você da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, esse ponto na nossa história diz sobre todos nós. Esse já é um artista um pouco mais velho. A esse eu não posso chamar de garoto. Inclusive porque eu tenho como um mestre, assim, é uma referência muito forte para mim, para os meus trabalhos, pela perspectiva que emprega nos seus próprios trabalhos. Esse é um trabalho que estava, se não me engano, ainda está exposto no Museu de Arte do Rio, para quem é do Rio de Janeiro, uma exposição que se chama... como é o nome, gente? Rio dos Navegantes, não é isso? É um nome terrível.
mas uma exposição que tem alguns trabalhos que valem a pena para a gente poder refletir, inclusive, sobre essas histórias, né? O Arjan vai e pinta um barco de cabeça para baixo. Não é o único barco de cabeça para baixo que ele pinta vários barcos de cabeça para baixo, em geral. Ele pinta o barco de cabeça para baixo e isso pode nos trazer várias reflexões. Geralmente, os grupos de criança falavam: isso aí é o Vasco caindo, né? O Vasco está caindo para a segunda divisão de novo, não sei o que, o Vasco está muito mal. Eu, como bom vascaíno, esperto como bom vascaíno, tirava vantagem disso. Por quê? Porque eu sei que essa carga de violência, mesmo que seja, infelizmente, seja somente através do nome, porque a história desse clube é uma história bastante bonita de se estudar, mas eu sei que o nome Vasco da Gama diz sobre uma história de violências. Então, quando a criança falava, é o Vasco, eu falei, é mesmo. O que seria se o Vasco da Gama, o sujeito Vasco da Gama, fosse posto de ponta cabeça? Quais outras noções a gente conseguiria construir sobre o mundo se essa história fosse vista de uma outra perspectiva? Às vezes, pegar um quadro de cabeça para cima e virar de cabeça para baixo já é capaz de construir um mundo novo, já é capaz de construir uma nova consciência sobre a própria história. Porque, vejamos, a ideia de cima e embaixo, ponta cabeça por conseguinte, é uma ideia de hierarquia. O que está em cima é superior, o que está embaixo é inferior. Isso, norte e sul. O que está ao norte é superior, o que está ao sul é inferior. Basta com que viremos isso de cabeça para baixo. Eu estou falando que essa é a perspectiva tradicional e hegemônica, não é o que eu penso, tá? Mas se a gente vira isso de cabeça para baixo, a gente suleia a coisa, torna a coisa suleada. E aí o que tem importância passa a ser o que antes aparecia como embaixo. E essa ideia de embaixo e em cima é uma ideia completamente fora do propósito, porque a imagem que a gente faz do planeta Terra só tem essa noção de em cima e embaixo porque alguém quis que o em cima fosse o norte e o embaixo fosse o sul. É porque embaixo e em cima, para um universo que se expande para todos os lados, não faz sentido nenhum. Então, em cima e embaixo vai dizer vários ditames para várias esferas do conhecimento ocidental e vai dominar a gente de uma maneira que a gente não vai nem perceber que isso é parte de um domínio. Quando a gente, por exemplo, pensa que em cima fica a cabeça, o intelecto, e embaixo fica o sexo, né? E a gente tem tanto problema para lidar com a sexualidade, com o sexo, enfim, e uma relação tão simplificada com o intelecto, nesse sentido de mantê-lo num patamar hierárquico com o corpo. E isso faz muito sentido quando a gente volta lá atrás, onde eu falei que, às vezes, a gente precisa conversar com outras coisas, de outra maneira. Às vezes, a gente precisa conversar cantando, dançando. Às vezes, precisa conversar batendo palma. E isso são heranças que esse pensamento de norte e sul não deixou que a gente organizasse de maneira que a gente pudesse reproduzir isso com maior facilidade, como a gente reproduz falas, discursos, escritas e tudo mais. Outra coisa para se pensar desse trabalho é que nos navios tumbeiros, quem é que vinha em cima do barco e quem é que vinha embaixo? Quando você inverte essa relação, você também inverte uma relação de hierarquia, do que é importante. O que está indo dentro desse barco que é importante.
qual a importância a gente dá para a história dos escravizados e qual a importância a gente dá para a história dos colonizadores. Até hoje, né, a história colonial é sempre melhor elaborada nos livros, nas salas de aula, enfim, do que a história dos nossos antepassados escravizados. Bom, tirando o Elian, que eu tive uma proximidade maior, os outros são todos já santificados, enfim, são já medalhões e importâncias que a gente já... importâncias ancestrais que a gente já reconhece com maior facilidade, assim, são já artistas mais robustos, como a Rosana Paulino, que também esteve exposta no mar, e esse trabalho, inclusive, o Atlântico Vermelho, tem uma obra também no Rio dos Navegantes. A Rosana Paulino também já foi, inclusive, falada aqui numa outra fala, eu não me lembro o nome da pessoa, aquela moça que veio, enfim. Mas a Rosana Paulino tem esse trabalho, e ela fala muito bem sobre... Como é? Pode falar. A Ludmilla. Só para não deixar o nome de ninguém. A Ludmilla, exato. E a Rosana Paulino tem esse trabalho com costura, com sutura, que, ao mesmo tempo que bebe da herança das bordadeiras, já que na família dela haviam muitas bordadeiras, também fala sobre uma cientificidade, né? A sutura, como a costura da pele, a costura do corpo, enfim. E essa costura que não é, de fragmentos que não são exatos, que são alocados de maneira a gente perceber que essa história está mal distribuída, enfim. Mas esse trabalho eu acho interessante achei interessante colocar aqui, porque é um trabalho que vai falar sobre, de alguma maneira, vai apontar para o oceano, né? O Atlântico Vermelho, que ela vai fazer um joguete com o livro do Paul Gilroy, não é isso? O Atlântico Negro. O Atlântico Vermelho fala sobre esse mar, sobre essa calunga grande. E aí eu queria pedir mais uma licencinha para vocês, para cantar mais um trechinho de uma música, se vocês me dão a licença. É uma música chamada Yaya Macemba, que quem gravou foi a Maria Bethânia. A música é assim. Que noite mais funda a calunga, num porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa a candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo, no coração do pássaro, no fundo de um cativeiro. E aí ela vai seguindo com a história, até chegar num ponto que ela canta: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, aprender a ler para ensinar meus camaradas. É uma música triste, né? Carregada dessa calunga grande, dessa morte, desse imprevisível mar, né? Desse lugar por onde foram levados milhares e milhares, milhões dos nossos antepassados para um desconhecido. E um desconhecido permeado de violências. Roberto Mendes, o nome do compositor. Maravilha. Mas chega num ponto que a gente inventa uma maneira. Chega no ponto da inventividade, que é: eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E a partir daí, as coisas começam a se desenvolver de outra maneira. Quando eu me coloco na coletividade e em prol da coletividade, eu começo a reorganizar aquilo que estava me oprimindo nas histórias. Bom, o Atlântico veio por linhas vermelhas em cima de um azulejo português.
Essa parte do trabalho é bastante didática, né? As leis de português, onde enseja a violência colonial no Brasil, navios tumbeiros, só fotos de pessoas escravizadas trabalhando ou servindo de alguma maneira para os estudos eugenistas, enfim, violentos, estudos eugenistas, e com uma anonimidade resguardadas, que passavam a ser exibidas no mundo inteiro como coisas exóticas, estão aí com suas anonimidades resguardadas, ou retiradas as faces, ou anulados os olhos, enfim. E entre elas, um fêmur. O fêmur, o osso mais importante do nosso corpo. O fundamento da gente estar de pé. O pensar o fêmur como fundamento e a nós mesmos como a base e o fundamento da nossa cultura é também virar uma lógica perversa de cabeça para baixo e passar a perceber que há fundamento em toda a manifestação da cultura popular, e é um fundamento preto. Esse é um trabalho de um artista baiano chamado Ayrson Heráclito, e esse trabalho se chama Segredos Internos. O nome, assim como o nome do trabalho da Rosana Paulino, aponta para um livro, Segredos Internos, que é do Stuart Schwartz, também um sociólogo norte-americano, que vai falar sobre os segredos internos da colônia, vai escrever sobre os segredos internos da colônia no período da extração da cana-de-açúcar. São 2 séculos, começa no meados do século XVI e termina no meados do século XVIII, esse período. E por que é importante que a gente fale sobre esse período, que a gente olhe para trabalhos que falam sobre esse período? Porque foi durante o período da extração de açúcar que a gente teve a maior prova das torturas do trabalho escravizado, né? Porque, em média, os estudos indicam isso, em média, um escravizado no período da extração, no alto período da extração de açúcar, chegava, era trazido para cá, começava a trabalhar e morria, em média, em 2 anos, 2, 3 anos. 2, 3 anos de trabalho, porque o trabalho era absurdo, faziam a morte dos nossos antepassados nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, aquilo que a gente coloca no nosso cafezinho, aliás, o café também, né? Todos esses produtos contam uma história. A gente não realiza isso o tempo inteiro, senão a gente ia ficar também diante do abismo da existência o tempo inteiro, e não há quem aguente, né? Mas o açúcar, o refino do açúcar, conta uma história de violência que a cristalidade do açúcar não é capaz de passar. A doçura do açúcar não é capaz de passar esse amargor histórico. Mas esse trabalho, como trata de um barco em ruínas, como trata de etapas, nessa segunda imagem, em etapas do refino do açúcar, diz sobre esse período algo que o próprio açúcar não diz. Ou quem lida com açúcar, não, ou pelo menos aquele que ganha dinheiro, ou muito dinheiro com açúcar, não diz. Porque quem trabalha com açúcar nos canaviais cortando cana ainda sofre bastante em regimes que, em muito, se aproximam ou são análogos à escravidão. Ali em cima, à guisa de curiosidade, a gente tem duas formas de pão de açúcar.
Na primeira imagem, a imagem da esquerda, depois do barquinho, você tem duas formas de pão de açúcar. E aí, é óbvio, essa forma ou esse formato deu nome ao pão de açúcar aqui do Rio de Janeiro. Não é nada, mas contar e recontar essa história, como já fiz muitas vezes no mar, porque as formas de pão de açúcar apareciam no mar sempre que tinha que se contar sobre esse período colonial, né? Sempre que alguém tinha essa vontade de contar sobre o período colonial no Brasil. É importante contar para que essa história do açúcar e da violência do açúcar apareça ou reapareça. Então, a forma, dentro dessa forma era despejada. Primeiro se aquecia o caldo de cana num tacho até virar um melaço de cana. Você colocava esse melaço dentro dessa forma de pão de açúcar e ela ficava com o bico para baixo assim. Tinha um furinho nesse bico. E aí esse melado caía da forma e dentro ficava só o torrão de açúcar, né? Caía o caldo e ficava só o torrão de açúcar, e o pão de açúcar era chamado esse torrão de açúcar, que era feito para melhor poder viajar pelas estradas reais desse nosso Brasil, inclusive. Né? E aí, no caminho do açúcar, a gente chega num outro trabalho de um outro artista baiano, que é o Tiago Santana. E aí eu acho muito bonito esse trabalho porque existe uma conjunção de símbolos que nos permitem reunir boa parte da nossa história, né? A água do mar e o açúcar. A água do mar, sal do mar e o doce do açúcar. Que juntos, só o mar e o açúcar não nos permitem dizer tanto quanto existe um corpo negro afundado e ostentando um par de sapato, um pé em cada mão. Então, o corpo negro produz um outro entendimento sobre o doce, o sal, que se apresenta nesse trabalho. Que mar é esse, que açúcar é esse, quando estão quando estão envolvendo um corpo negro ou sendo segurados por um. Só que esse trabalho ele também aponta para uma outra direção importante. Ele fez parte de uma exposição do Tiago Santana, assinado pela Clarice Diniz, se não me engano, que se chamou Baixa do Sapateiro. E a Baixa do Sapateiro é um lugar na Bahia, eu não sei se tem muitos baianos aqui ou não, se tem gente de Salvador, mas a Baixa do Sapateiro é um lugar que no período pós-abolição, ou mesmo antes, muitos dos nossos antepassados, quando conseguiam a liberdade, iam buscar um sapato, porque aos nossos antepassados, quando estavam escravizados, não era permitido vestir sapatos. E aí, quando o Tiago Santana produz um sapato de açúcar, ele está calçando essa história. E calçando com aquilo que a gente produziu. E calçando com aquilo que é quase cristalino, que é quase um cristal, que é quase uma pedra celestial. Ele está calçando a ancestralidade. Os Fundamentos é um trabalho da Aline Mota, eu vi que tinha uma pessoa aqui de Niterói, inclusive, que já foi minha conterrânea em um determinado momento. A Aline Mota também é de Niterói, hoje em dia mora em São Paulo, mas ela é niteroense. E ela fez esse trabalho, que é um trabalho de vídeo, mas que se desdobra em fotografias, que também são expostas, às vezes, sozinha, né? Como estão aqui expostas agora. E é um trabalho que está em 3 lugares diferentes ao mesmo tempo, né? Ele apresenta 3 lugares diferentes ao mesmo tempo, que é Lagos, na Nigéria, onde está a primeira foto ali da esquerda acima, Cachoeira, na Bahia,
que é onde está a foto dessa senhora se vendo, refletida, e o Rio de Janeiro, onde tem essa mãozinha, que é a mão da própria Aline, segurando um espelho. No decorrer desse vídeo, algumas ações acontecem e ela vai narrando, ou ela vai dizendo um texto sobre a relação que ela vai construindo das semelhanças entre esses lugares. E é interessante perceber que essa ideia de semelhança, ou essa ideia de uma coisa só, sem fronteira, vai estar, por exemplo, no livro do Paul Gilroy, do Atlântico Negro, né? Onde a modernidade foi capaz, ou nos deu a possibilidade de produzir uma cultura que se espelha, de alguma maneira, em territórios que se apresentam como fronteiras, enfim, como territórios diferentes. Então, ela vai em busca dessas similitudes e dessas diferenças no porto de Lagos, na Nigéria, que foi um grande porto escravagista, no porto de Cachoeira, que, se não me engano, foi o primeiro porto brasileiro escravagista, não tenho absoluta certeza, e aqui no Rio de Janeiro, por causa do volume de entrada de escravizados pelo Cais do Valongo. Mas, ao mesmo tempo que ela está falando desse coletivo, ela está falando de si. Como é se ver negra aqui no Brasil? O que é ser negro em Lagos, na Nigéria? O que é ser negro em Cachoeiras, na Bahia? Como essas diferenças podem fazer sentido reunidas, né? Será que fazem sentido reunidas? Em determinado ponto desse vídeo, ela pega um espelhinho, aponta para o horizonte do mar, que eu acho que é esse momento aqui, que ela está com a mãozinha assim, e fala: será que se eu apontar esse espelho, algo do tipo, tá? Ela não fala exatamente assim, não, fala bem mais bonito, inclusive. Será que se eu apontar esse espelho para a Nigéria, eu posso ver o Brasil? E o contrário, também seria possível? E aí aparece a mão de um sujeito lá em Lagos, apontando para o outro lado, que seria o outro lado do oceano. Esse trabalho, eu tive contato com ele também no Museu de Arte do Rio. Gente, não estou fazendo propaganda do Museu de Arte do Rio, mas é porque trabalhei lá durante muito tempo e, assim, por eu não ter uma formação em artes visuais, trabalhar mediando artes visuais fez com que eu construísse um repertório que eu não tinha, porque eu vinha das letras, fiz letras e depois mudei de curso para filosofia e estou tentando agora, aos trancos e barrancos, por causa da pandemia, fechar esse curso. Mas é importante que eu aponte para os lugares onde eu conheci as coisas, para que eu possa mostrar que há uma outra maneira de se formar, ou outras maneiras de se formar. Naquilo que eu digo que há outras maneiras de conversar, há outras maneiras de se formar. E o contato com obras de artes é uma maneira de se formar. Não te dá um canudo, mas te dá uma bagagem. Eu só me constituí como artista porque estive em contatos com pessoas como Jéssica Hipólito, que está aqui, que não gosta dessas coisas de ficar elogiando ela, e porque estive trabalhando durante tanto tempo, mediando o trabalho de artistas como o Jaime Laureano. Esse trabalho, se não me engano, vai ficar ainda presente no chão do mar, ou ia pelo menos ficar presente no chão do mar, ali no pátio, sem nem pagar ingresso, e você já vê esse trabalho lá disposto. Pedras portuguesas, mas que não são pedras do período colonial, né? Diga-se de passagem, essas pedras chegaram no Brasil na década de 20 e 30, né? Para calçar primeiro lá o Museu de Manaus, em volta do Museu de Manaus, e depois o resto que sobrou de lá veio para cá para fazer o calçamento nas praias e no centro da cidade. Mas, de toda forma, o nome da pedra precisa dessa ironia. Já que a gente se põe aqui a virar as coisas de cabeça para baixo, para entender outras importâncias da complexidade da nossa existência, essas pedras necessitam dessa ironia.
E a ironia é pegar pedras portuguesas para escrever no calçamento nomes de portos dos lugares onde tinham portos escravagistas em África. Então aqui tem alguns, mas ele fez todos, né? Costa da Mina, Moçambique, Angola, Ajudá, enfim. Bom, eu não sou essa pessoa egocêntrica, tá, gente? Para atacar aqui no meio das coisas, um trabalho meu, mas esse trabalho está aqui com um propósito, que é a produção de uma atividade que eu vou propor para vocês para o próximo encontro. Eu vou falar um pouco sobre o que esse trabalho representa, e aí depois eu vou falar sobre o que vai ser essa proposição. Esse trabalho, eu comecei a fazer ele a partir do primeiro lá de cima, Eu Matei o Senhor. Eu tinha um resto, eu tinha um fragmento, eu tinha um retalho que sobrou de um outro tecido, de um outro trabalho, que eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí, naquele mesmo momento, eu estava muito empenhado em pesquisar mais sobre a minha família, sobre a origem da minha família por parte de pai, o que é uma tarefa árdua e é uma tarefa muito difícil, porque você não encontra muitos registros, né? Você tem muita dificuldade de encontrar registros, e ao mesmo tempo você se depara com outros registros muito difíceis de serem digeridos, né? Boa parte dos registros que você encontra são notas de jornal de um escravizado que fugiu, enfim, ou linchamentos que aconteceram, ou escravizado que foi morto, enfim. O que mais você... Ou o batismo, a conversão dos escravizados. Você tem esse... Em geral, você encontra com mais facilidade esse tipo de registro. Eu não encontrei muita coisa para além das histórias que minha avó contava. Os registros que eu tenho da minha família vêm das histórias que minha avó conta. E aí eu tive a sorte de ter nascido numa família que tem muitos contadores de história. Mas não os contadores de histórias profissionais, né, que vão para os espaços contar histórias. São griots, né? A minha avó é uma griot. E a minha bisavó era também. E muita coisa, o que é difícil para muita gente, para outras pessoas, muita coisa ficou ali guardada nas histórias da minha família. Então, eu tive a felicidade de nascer numa família que guardava essa história de maneira oral, mas guardava essa história com muito cuidado. O que nem todo mundo vai ter esse privilégio, né, de acessar essas histórias. Porque, por exemplo, a minha bisavó, Dona Adelaide, no leito de morte, depois de tanto minha tia ficar ali cutucando, espizinhando, de onde a gente veio, de onde a gente veio, de onde a gente veio, e ela não falava, porque você cresce acreditando que isso não era importante, que isso não era relevante, que isso a gente devia pagar, né? Quantas políticas públicas de embranquecimento, de apagamento dessa história, enfim. Minha bisavó respondia isso, mas no leito de morte, ali, prestes a morrer, ela chegou e falou: "Você quer saber, minha neta? A nossa gente é Cabinda." E aí essa história fincou pé na minha família. Mas não é todo mundo que consegue descobrir de onde, de que região veio. Eu descobri que pelo menos uma parte dessa família vem de Cabinda, na Angola. Uma parte, porque ela está falando de uma parte da família. O Nazário, não sei se vocês estão me vendo ou se estão vendo só a tela. Eu desenhei aqui, eu fiz uma pintura do Nazário, que está aqui atrás de mim. O Nazário, que veio a ser pai da minha bisavó, Adelaide, portanto, meu tataravô, ou meu tata-avô, ele veio de outro lugar. Ele chega do nada na região onde viviam, onde eram
mantidos cativos os meus antepassados. Ele chega ali, ele foi comprado, chega ali, mas ele não era de lá. E todo mundo estranha porque ele era um sujeito retinto de barba lisa, e era diferente dos outros. Então, há uma história na minha família que conta desse estranhamento quando ele chega, como se ele fosse de outro lugar, de outra região. Ele tinha todo um porte diferente, uma maneira de ser diferente. Ali no desenho não dá para ver, mas tem um punhadinho de sal e um peixe, porque ele chegou em Minas Gerais sabendo salgar peixe. Então, há toda uma história na minha família de que ele provavelmente veio do porto de José Gonçalves, em Búzios, que era um porto escravagista ilegal, no pós-abolição, e que ele provavelmente tenha vindo de lá, por isso tinha aprendido a salgar peixe. Mas pode ser tanta coisa, mas essa é a história que rola na minha família. E o que acontece? Quando eu não encontro registros históricos diretos, eu percebo que há lacunas que eu preciso preencher. Então, essa história da minha família, por exemplo, do Nazário, ter vindo de José Gonçalves, e por isso a gente tem o sobrenome Gonçalves na família, a gente acredita nisso, para mim passa a ser verdade. Quando eu chego no registro de uma fazenda vizinha, fazenda onde eram mantidos escravizados dos meus antepassados, que era a tal fazenda dos Saldanhas, que eu tive que correr atrás disso para ver se achava. Na cidade de Santo Antônio dos Crioulos, que hoje em dia se chama Chiador, Minas Gerais. Quando eu chego lá e acho uma nota de uma fazenda vizinha de um sujeito chamado Prudente, e a pessoa mandou a nota para o jornal para tentar reaver o Prudente, né? Que era um cara que tinha fugido. E que Prudente tinha as pernas arcadas, era atarracadinho, tinha a barba comprida, estava tudo isso na nota, e carregava na mão um machado. Veja que simbólico. Restituindo a justiça de sua vida, né? Um machado de Xangô nas mãos de Prudente. Quando eu vejo isso, e eu já não sei mais, porque nada me diz se ele é ou não é um tio meu, agora ele é. E quando eu falo que eu percebo que eu estou inserido em uma outra lógica de ancestralidade, uma outra noção de família. E é uma noção que corresponde a muito, muito melhor às noções que os povos de África tinham, ou alguns povos de África tinham, onde a aldeia era mãe e pai de cada filho, de cada rebento. Então, família é todo mundo. Se eu não sei, e ainda mais, se ninguém pode me dizer que é ou não é, é. Então, agora eu consigo reconhecer ancestralidade em Jéssica, em Elaine. Eu consigo reconhecer ela no presente, porque é um dado da familiaridade da coisa. E não é à toa que, por mais que nessa série Trapos tenha muita frase das histórias da minha família, as pessoas se reconhecem ali. Porque a noção que lá no começo eu falei do singular, particular e coletivo, não faz sentido se a gente quiser levar em consideração um outro referencial epistemológico. Não faz sentido, porque ser é coletivo. E é ser. Mas não dá para separar. Bom, e aí eu comecei com aquela primeira lá em cima, pensando o seguinte: vou escrever aqui o que eu não ouço nas histórias da minha família. Essa primeira foi assim, ficcionalizando para aglutinar nas histórias da minha família outras histórias, preenchendo as lacunas com aquilo que eu acredito que provavelmente aconteceu, mas não chegou a mim. Com aquilo que eu acredito que provavelmente pode ter sido dito, mas não chegou a mim. E não chegou a mim por uma série de fatores, não só registros históricos, tradicionais, né? Mas também, por exemplo, porque as histórias de família vão sendo romantizadas no decorrer do tempo.
Então, as violências pelas quais passaram a minha família, aí eu tenho menos acesso nas histórias. Muito menos acesso. Inclusive, para minha avó, a noção de relacionamento da minha bisavó com o dono da fazenda era um pouco aproximada de um relacionamento romântico. Quando a gente, que é mais jovem, com cautela, consegue identificar que é provavelmente um relacionamento abusivo. Um relacionamento inserido numa lógica de que nossos corpos estavam disponíveis, os corpos de nossos antepassados estavam disponíveis para qualquer coisa. Mas aí eu vou inserindo essas frases ficcionais em frases da minha família. Eu matei o Senhor, e eu fui dando nome para cada uma dessas frases. Eu matei o Senhor, eu chamei de Assim Falou o Gangazumba, porque ao mesmo tempo eu queria dizer que essa ideia de Deus está morto, do Nietzsche, do Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, poderia ser pensado de uma outra maneira quando a gente olha para a nossa história. Assim falou Gangazumba, assim como o Assim Falou Zaratustra, nos revela ou pode nos revelar uma vontade de se livrar de alguns domínios, né? Eu matei o Senhor, e isso não é uma apologia direta à violência, né? Isso é como a gente lida com isso dentro da gente mesmo, né? Porque existe o rescaldo colonial, o rescaldo do império, o rescaldo de tudo isso existe dentro da gente, é preciso que a gente mate isso todo dia, né? Dentro da gente, para que a gente possa virar o barco de cabeça para baixo, né? E perceber outras importâncias para a nossa cultura e para a nossa complexidade de existência. Então, Eu Matei o Senhor veio com esse nome e eu achei que fosse uma coisa só. Depois é que comecei a escrever outros e juntar com coisas da minha família e produzir uma série que é em processo. Por que eu digo que é em processo? Essa é a maneira como eu encontrei para construir um memorial particular e coletivo. A minha tia, que ouviu da minha bisavó no leito de morte que a gente era cabinda, ela está escrevendo um livro. E eu acho lindo, já até li boa parte das coisas eu consegui tirar de lá também. E olha só onde a gente chegou, né? Aprender a ler para ensinar meus camaradas. Olha só onde a gente chegou. Mas eu estou resolvendo isso dessa maneira. E não vou parar. Isso eu vou levar para a vida. Enquanto eu puder ouvir histórias, enquanto eu puder inserir fabulações, ou como diz a própria Limota, afrofabulações, que são quase que inevitáveis na hora de você construir uma ideia de quem eram nossos antepassados. Enquanto eu puder fazer isso, eu vou continuar fazendo. E aí a proposição é a seguinte, gente. A proposição é claro que eu não vou pedir para vocês tirarem tecido, nem arrebentarem barra de saia, nem nada de... Pode ficar tranquilo. Acredito que todo mundo tem um papelzinho em casa, um papel ofício mesmo. Corta uma fitinha desse papel ofício. Aqueles que se sentirem à vontade, é claro, gente, não precisa, não é obrigatório. Só aqueles que se sentirem à vontade. Corte uma fitinha e nessa fitinha escreva ou uma frase racializada de sua família, da história ou do histórico de racialização da sua família, que você acha interessante para a discussão, ou uma frase ficcional de tomada de poder, que pontue na história a tomada de poder de um sujeito ancestral, que pode ser qualquer um. Então, é esse o desafio para o nosso próximo encontro.
E aí, no nosso próximo encontro, eu não sei como é que vai ser isso, porque ainda não vi isso acontecendo aqui, mas a gente vai abrir um pouco mais, porque algumas pessoas que quiserem se sentirem à vontade vão poder apresentar o que fizeram e a gente vai discutir um pouco, eu vou falar um pouco sobre o que penso a partir do que vocês trouxerem. Tá legal? Eu poderia, porque assim, são frases de história, né? Eu poderia ficar aqui contando história da minha família. Cada uma dessas frases representa uma história da minha família. Posso contar porque cada uma delas revela uma. Geralmente, ela está inserida numa questão que é atualíssima sobre nossa identidade negra, né? Como, por exemplo, sobe no bolo. As pessoas sempre perguntam para mim que diabo é sobe no bolo. Por que sobe no bolo? É para voltar? É tipo aqueles jogos, não, volte 3 espaços, não. Aí você tem que voltar para o bolo das faixas. Não, não é isso. Pode ser também, mas sobe no bolo é uma história das mais atuais que estão aí. É uma das mais atuais, que é no aniversário da minha avó Dalva, filha de Dona Adelaide, essa mineira que veio para o Rio de Janeiro na diáspora mineira, né? Década de 20 e 30, você vai ver muita gente vindo da Bahia para o Rio e de Minas para o Rio, né? Então, a Dona Dalva é uma dessas pessoas. A Dona Dalva fez aniversário, se não me engano foi 90 anos, e aí tem um festão no apartamento dela, e aí estava a família toda lá, e aí um tio muito gaiato percebeu que em cima do bolo do bolo de aniversário, tinha uma vela feita de biscuit com bonequinhos, que eram os meus tios, meu pai, meu avô e minha avó. Só que era tudo pretinho, óbvio, tudo pretinho. E aí esse tio gaiato, no meio da conversa, da brincadeira, não sei o quê, minha família é muito engraçada, apesar de bastante religiosa, né? Minha família foi convertida ao metodismo dentro da fazenda e fundou a igreja de Vila Isabel, aí do lado da Jéssica, onde ela mora, apesar de muito religiosa, é muito festiva, porque a própria igreja de Vila Isabel é um pouco assim, né? Ela divide muro com a quadra da escola de Vila Isabel, com a quadra da escola de samba. Então, a minha família é um pouco esse muro, que ao mesmo tempo canta hino da igreja e abre voz, porque eram todos do coral, e ao mesmo na próxima música tem um sambão, um ponto, um hino africano, é assim, aí o baile segue. Mas aí, nessa festa da minha avó, esse tio gaiato começou a brincar, perguntando e passando a limpo toda a família quem era preto o suficiente para estar em cima do bolo. Tipo, sei lá, André, sobe ou no bolo ou não sobe? Todo mundo respondia e ria. Eu não sabia naquela época, mas ali eu estava diante de uma discussão sobre o colorismo, não sei, de uma família negra, que depois eu poderia estudar, assim, inclusive. De quem de identidades a gente parte nesse princípio? E quem é esse sujeito galhofeiro que é capaz de dizer se é ou se não é, né? Se sobe ou se não sobe? Mas isso me marcou muito e essa história eu tinha que botar ali, porque revelava que a gente corresponde ou responde às coisas ainda mesmo que não saiba do que se trata. Ou, geralmente, porque não sabe do que se trata. Na época, todo mundo riu e achou graça. Acho que hoje seria diferente no aniversário da minha avó, que agora tem 99. Tá firme e forte. Dona Dalva, contadora de história. E assim, todas as outras a gente tem uma historinha. Tirando as que são ficcionais, que tem uma outra história, uma outra composição de narrativa, né? Eu matei o senhor, assim falou Gangazumba, foi o primeiro trapo, foi o primeiro dessa série. Segundo, ali embaixo do Eu Matei o Senhor, é uma fala que a minha avó
contou que o meu... é difícil. Depois de tataravô é o quê? Pentavô? Acho que é pentavô. Meu pentavô Floriano, ao que tudo indica, o primeiro a pisar no Cais do Valongo, que ganhou esse nome porque era muito bravo, ao que tudo diz, ganhou não. Foi batizado forçosamente com esse nome, porque era muito bravo e não deixou a família separar. Ele ia ser vendido separado, e a minha avó conta, e ela faz a voz dele, família, segue nós junto. Esse falar preto, né? Esse falar de preto velho, esse falar preto que fez a evolução do nosso português, fez o nosso português ser a língua que a gente fala hoje. Gosto de pontuar isso porque boa parte do meu trabalho lida com essa questão. Porque imagina, eram muito mais negros escravizados do que portugueses falando português no Brasil, negros escravizados e indígenas. Né? Então, achar que a nossa língua portuguesa é o português de Portugal, não levar em consideração uma série de contribuições linguísticas que o português, por exemplo, da Lélia, que já foi falado aqui pela própria Ludmilla, revela. E aí, enfim, meu pentavô, Floriano, fala família, segue nós juntos. E essa é a noção de coletividade. Porque seguimos nós juntos. Nós seguimos juntos. E só seguimos juntos. Porque assim a gente dá conta de pensar como os nossos antepassados e reverenciá-los a cada ato e gesto que produzimos no presente. Bom, grilhão no pé do branco fujão também é uma ideia de inversão que bebe um pouco dessa ideia de troca de perspectiva do que tem no trabalho do Arjan, que tem muitos trabalhos de artistas jovens, negros, da arte contemporânea, enfim. O que seria pensar esse poder histórico do agrilhoamento se ele estivesse torturando o corpo branco e não o corpo negro? E, ao mesmo tempo, o que é a fuga do branco fujão? Do que foge o branco? Quando não se defronta com as questões raciais, como se ele mesmo não fosse parte de uma raça, enfim, ou de uma etnia, enfim. Eu lembro uma vez que a Jéssica falou para mim um negócio que eu fiquei para sempre na cabeça, que não sei se a gente estava falando sobre... A gente estava falando sobre discussões étnicas e exposições que eram étnicas, e aí ela falou, como se a hegemonia não fosse étnica também. Se uma exposição que falasse sobre o Brasil colonial não fosse uma exposição étnica, só é uma outra etnia que exibe seus privilégios e exibe a sua própria hegemonia, o poder da sua própria hegemonia. Né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, sempre que eu posso, eu retomo. Embaixo, a gente tem Eu Panha Maracujá. Eu adoro essa frase porque ela é parte de uma música que a minha bisavó, Adelaide, cantava. Adelaide, filha de Nazário, neta de Floriano. Adelaide cantava uma música que remetia ao passado dela na fazenda, né? Ela também veio para o Rio de Janeiro, morou no Rio de Janeiro, minha bisavó viveu bastante tempo também. E ela cantava uma música que era assim: bota no colo, bota no seio, bota no cesto, bota no... Eu ponho a maracujá, eu ponho a maracujá, eu ponho a maracujá, eu ponho... E ela passou isso para o meu pai, para os meus tios, enfim, eles até hoje cantam, e sempre falam, eu ponho a maracujá, só essa frase, eles não cantam a música não, mas eles falam só essa frase quando as pessoas tentam fazer com que eles façam uma coisa que eles não queiram. E eu acho isso muito simbólico, essa frase ter esse poder. Tipo, eu não faço mais o que me mandam sem ter alguma justificativa plausível. Né? Esse tempo já passou. Não faço mais o que me mandam. Eu ponho a maracujá? De jeito nenhum. Eu não ponho maracujá. Então,
Eu gosto de perceber essa força pensando na minha bisavó cantando isso. Provavelmente isso tinha algum eco no passado, um eco de resistência. Eu não vou fazer o que você manda. E pronto. Engenhoso é queimar o engenho, também uma coisa meio de jogo de palavra, também é uma frase ficcional, que eu, muito inebriado pelas notas de rodapé, eu descobri que teve um sujeito que matou, lá perto também da fazenda dos Saldanhas, matou os senhores de engenho todos, assim, e foi embora, e foi um negócio sinistro, assim, depois ele se apresentou na polícia, mas foi um negócio bem... sangue para tudo lá, bem, como é que é, Django Livre, e fiquei muito com aquilo, assim, tipo, o que é essa destruição total como um ponto de partida para pensar outras coisas também? Como é apagar tudo, ou a tentativa de apagar tudo para construir um algo novo, né? Ou a tentativa de construir um algo novo. E aí a frase de baixo já é uma frase da minha família, que é: ou não sou mais metodista, que é um outro tio-avô, tio Genésio, que falou isso uma vez porque ele chegou em casa bêbado, isso ainda lá em Chiador, lá em Minas Gerais, chegou em casa bêbado, e aí ele falou essas 4 frases que estão em sequência aí. Ou não sou mais metodista, já pito mopito, já bebo minhas cachaçinhas, em até já danço no baile. Porque ele foi no baile, tomou cachaçinha, fumou o pito dele e voltou todo estragado para casa. E aí a família toda assim, uau, caramba, né? Tipo, somos religiosos, e ele não. E eu me sinto um pouco herdeiro de Genezinho, assim, nesse sentido. Porque ao passar do tempo fui descobrindo, eu fui também batizado quando bebê na Igreja Metodista de Vila Isabel, e a passar do tempo fui descobrindo essas outras falas, essas outras maneiras de estar dos meus antepassados, outras heranças, outras religiosidades, e fui construindo as minhas próprias também, a partir dessa outra noção, assim, que tinha o Genezinho, que tinha o tio Vadico, que era sambista na Mangueira, e tudo isso começou a me fazer sentido dentro de mim, nessa de conhecer melhor a minha família. Eu mato o Capitão do Mato, que é também nessa fuga, e não entendam fuga como covardia, porque fuga é coragem, fuga é completa coragem, é uma vontade que assume os riscos e os perigos de morte, mas é uma vontade de viver uma outra vida, né? Diante dessa perspectiva, da perspectiva da história negra, né? Fuga é coragem completa, porque, enfim, só quem fugiu sabe do que fugiu também, né? E aí, nessa de fugir, o Capitão do Mato se apresenta para a gente, né? Que é esse elemento contraditório, não tão contraditório se você perceber que há dentro dele uma lógica colonial, né? Ele é produto da colônia, de alguma forma, ele corresponde à colônia, ele não é, por si só, um elemento racista, mas ele é um produto do racismo, né? Se a gente for pensar no Capitão do Mato atualizando os dados dele para hoje em dia, a gente vai ver muitos dos nossos irmãos e irmãs, porque a nossa instrução eurocêntrica, colonial, é muito forte na nossa educação, respondendo a tudo isso, né, e tirando certo proveito dessas coisas, como o cara lá da Fundação Palmares, por exemplo, que já vira e mexe alguém chama ele de Capitão do Mato, aquele menino Holiday de São Paulo, enfim, várias questões sobre isso, mas assim, é importante que a gente perceba que o Capitão do Mato é um produto do branco, né? Um produto da branquitude.
Ele é envolvido, construído e também muito violentado por essa lógica. Ele é mais uma vítima dessa estrutura pesadíssima que aqui no Brasil, como diz o Simas, e a Grada Quilomba também falou, quando veio aqui no mar, o projeto colonial é bem sucedido nesse sentido. A gente mesmo se debate entre a gente e não percebe que existem outras ranhuras que a gente precisa perceber e inimigos assim, mas confrontos ainda maiores para percorrer. Nossa gente é Cabinda, eu já falei do que se trata. Toda a fachada colonial esconde senzalas, e numa dessas de deturpar também esse valor que a gente dá à história colonial do Brasil, a estética colonial, né, das fachadas coloniais das cidades históricas, né, porque tudo é história, e não numa tentativa de dizer, não vá para Paraty, gente, não vá para Paraty, não vá para Búzios. Assim, se puder, vá conhecer outros lugares também. Mas, assim, óbvio que a história da arquitetura, se a gente consegue perceber a complexidade dela, é importante. Mas é importante a gente ver valor também na fachada das favelas, enfim, na produção de arquitetura e urbanismo que não se dá a partir de uma orientação europeia, né? E aí... porque, por exemplo, quando eu era de Cabo Frio, mas a gente pouco ia a Búzios, né? Cabo Frio também é um lugar muito bairrista, tem rixa com Arraial, com Búzios, até porque tudo isso já foi Cabo Frio. Quando eu era de Cabo Frio, a primeira vez que eu fui a Búzios, fui com um guia, daqueles bem tradicionais, né? Aquela fala toda de guia bonita que ela fala. E aí, ele falava com um orgulho, ele era buziano. Ele falava com um orgulho, assim, chegou assim lá na Rua das Pedras. Pois vejam vocês esse telhado dessas casas coloniais, essas telhas todas foram feitas nas coxas das escravas, né? Daquele jeito como o povo gosta de falar até hoje, escravo. Nas coxas das nossas antepassadas escravizadas eram feitas como tortura, e é preciso que a gente fale quanto isso é violência. Nas coxas eram feitos o molde das telhas coloniais. Se isso fosse elemento de reflexão naquela fala, isso poderia ser um dado interessante. Mas aquilo não era um elemento de reflexão, aquilo era um elemento de contemplação. E aí é que eu acho que está o problema da fachada colonial, na contemplação. Porque se você reflete sobre ela e percebe quem é que construiu aquilo, quem é que carregou aquelas pedras para pavimentar a rua do Centro Histórico de Paraty, né? Você consegue perceber uma outra história. Porque a história pacificada a gente já conhece. A história romantizada a gente já conhece, porque essa é a história que já sempre foi contada nos livros de história. Agora, uma vez eu fiz um caminho que é de Magé, subia de Magé para Petrópolis, lá a terra da Jéssica. E é um pedaço da Estrada Real. Ele é todo pavimentado de pedra moleque, de pé de moleque. Né? Todo pavimentado de pé de moleque. De quando em quando, nas pedras do meio, que eram as pedras por onde escoava a água da chuva, né? Que eram as pedras mais largas, de quando em quando, nessas pedras do meio, tinha uma cruzinha. Eu não sabia o que era aquilo. Eu fui pesquisar aquele caminho, e aí vi um outro guia, uma outra perspectiva de história, falando que cada uma daquelas cruzes representava a morte de um escravizado nessa de construir a estrada. Então, a Estrada Real é um achado, em muitas partes dela, é um achado arqueológico, né? Você teve que escavar, teve que, enfim, uma galera trabalhar e tal. Mas ela não pode ser também um elemento de contemplação. Aliás, eu acho que se a gente for tratar de história, nada é para ser contemplado. Tudo é para ser refletido.
Então, nesse sentido que essa faixa esse trapo surge. Aí eu sobe no bolo, já falei. Menininho de Debré, uma tia minha, tia Gerta, ela nasceu aqui no Rio, mas morava no Acre, né? E aí ela vinha fim do ano toda vez para cá, uma mulher retinta, bem alta, assim, e ela chamava todos os sobrinhos de Menininho de Debré, porque ela dizia que era tudo menino magrelinho, esfarrapado, sem sapato, né? E aí a gente andava assim brincando na rua, e chegava todo esfarrapado em casa. E ela chamava a gente de Menininho de Debré. Mas também para a gente perceber o quanto essas imagens estão carregadas, estão pesadas sobre o nosso imaginário, né? A minha tia, Gerta, uma negra retinta, alta, chamava a gente de Menininho de Debré, né? Então, e aí isso me marcou muito também. Então entrou aqui no bolo dos trapos. Só serei livre quando forem livres todos os meus. E essa fecha, até então, a série Trapos, apontando para essa noção de coletividade, para esse cais que somos nós e que precisamos sempre refletir para produzir nossas vitórias, nossas conquistas, de maneira a atingir o maior número de pessoas possíveis junto, a levar com a gente muita gente, né? É uma coisa que eu tenho uma implicância com o Django Livre, inclusive, que ele sai sozinho e no máximo ele quer salvar a mulher dele, mas ele deixa a galera para trás e vai embora. Mas é uma implicância que acaba, porque assim, toda fuga é uma coragem, e ali ele exibe a dele. E quando você sai também, você assenta um caminho. Por mais que ele não tenha levado ninguém com ele, quando ele foge, ele assentou um caminho, uma possibilidade de fuga para outras pessoas. Aí, ó, exibi meu peitoral também para ficar. Porque assim, como eu fui postando no Instagram, eu precisava apresentar elas uma por uma também, então tinha. E aí lá no Instagram, agora eu arquivei elas, mas tinha lá os nomes de cada uma. Mas o trabalho inteiro está lá disposto no Instagram. Então, se vocês quiserem também conhecer mais do meu trabalho, @André Vargas Santos. Fiquem à vontade.